Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 20, Lidando com as Tentações. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Nos ensine a discernir aquilo que é pecado, a nos afastar da aparência do mal e a buscarmos viver uma vida mais parecida com Jesus. Eu oro por mulheres, em nome de Jesus. Amém. Lidando com as tentações. Já mencionamos que a cultura parecia ter abandonado a noção de pecado. As pessoas amam seu pecado, não medem forças para racionalizá-lo. Ao que parece, o pecado não é definido como uma questão de moralidade estabelecida, pelo contrário, é completamente subjetivo. Para o cristão, no entanto, a vida não pode simplesmente refletir nossos valores culturais. Não podemos tentar desculpar ou tolerar o pecado. Foi o pecado que colocou nosso Salvador na cruz para derramar seu sangue e morrer. Foi o pecado que estabeleceu nossa inimizade contra Deus. Agora que o inimigo está vencido, não queremos nada que relacione à velha vida. Agora que somos livres do pecado, que não somos mais escravos do pecado, que podemos dizer não a ele e que temos força para dizer não a ele, não temos que voltar a ser escravos. Embora sejamos cristãos, somos afligidos por tentações constantemente. Às vezes isso parece esmagador. No entanto, devemos perguntar: é possível vencer as tentações? Como podemos triunfar sobre ela? Nosso inimigo é muito sutil e sua estratégia extremamente sofisticada. Devemos estar atentos aos seus ardis e ciladas. Vamos um pouco mais além. Em razão da tendência permanente dos pastores e líderes de igrejas caírem em pecado desqualificados, escandalosos e vulgares, muitos cristãos estão questionando se a igreja em si e seus líderes em particular estão se sujeitando a algum tipo de ataque para o qual não estavam preparados. Na verdade, muitos dos pregadores caídos responsabilizam forças demoníacas, fora do controle pelo seu colapso moral. A Bíblia claramente nos responde: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versos 13. Esse verso, com certeza, é um dos mais claros e bem-vindos e confrontantes da Bíblia. Nenhuma tentação pode ser tão poderosa que seja capaz de nos deixar sem esperanças para resisti-la. Satanás não é tão poderoso assim. Os demônios tão eficientes. A conspiração maligna não é inteligentemente maquiada. A carne não é tão fraca. O coração humano tão enganoso a ponto de sermos deixados indefesos para sermos vitimizados pela tentação. Esse verso contém princípios que nos ajudarão a triunfar sobre as tentações específicas por meio do entendimento mais profundo dos meios pelos quais elas trabalham, a natureza e a extensão delas. As formas da tentação. Primeiro, somos advertidos sobre a tentação e como ela trabalha. Ela quer nos ultrapassar, nos pegar de surpresa quando estamos preparados e então nos dominar. Ela procura nos controlar. A palavra tentação no grego é peirasmos e pode ser traduzida por teste ou tentação. Testes e tentação são dois lados de uma mesma coisa. A vida é cheia de testes e a cada um deles é uma tentação em potencial. Quando o coração é instigado para o mal, isso é tentação, não é pecar, não é fazer. Tentação é pensar a respeito, é ponderar isso em seu coração. A vida está cheia de provas com potencial a serem transformadas em tentação. Por exemplo, quando você estiver no meio de problemas financeiros, você dirá: confiarei em Deus para suprir minhas necessidades. Vou economizar, viver de uma maneira mais simples, fazer um orçamento meticuloso, ser fiéis às minhas obrigações. Viverei com pouco e confiarei no Senhor para satisfazer minhas necessidades. Isso significa que você passou no teste, mas se você disser: poderia pegar o dinheiro do caixa e ninguém vai saber.
Poderia economizar fraudando meu imposto de renda. Poderia cortar não pagando a quem devo. Nesse caso, você transformou uma prova em tentação, porque seu coração foi instigado para o mal. A provação pode ser uma frustração pessoal. Talvez você tenha tido expectativas de alguém que frustrou suas esperanças. Ou talvez você aceite as circunstâncias como um coração confiante e ame aquela pessoa apesar de seu desapontamento. Ou pode começar a sentir ódio e amargura em seu coração. No momento em que pensamentos maus povoam o seu coração, suas provas se transformam em tentações. Uma coisa devemos entender sobre tentações. Deus envia provações, mas não envia tentações. Então, como ela acontece? Tiago, capítulo 1, nos diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, versos 14 e 15. É a sua própria cobiça que produz o apelo pelo mal. Deus tão somente nos dá dons perfeitos. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Versos 16 e 17. Deus é perfeito, imutável e variável, não é responsável por nossas tentações, embora envie provações para nos testar. A vitória então começa com a compreensão de como a tentação vem. Ela vem quando respondemos de maneira errada às provações. Vem quando somos influenciados por nossa própria cobiça. Isso planta a semente do pecado e quando ela frutifica, o fruto é a morte. Então precisamos aprender a responder corretamente às provações. Uau, glória a Deus! Pai, esses textos são preciosos. Eu tenho aprendido muito com esses textos nesses últimos anos. Através das leituras que temos feito, para quem já me acompanha há mais tempo com as leituras, há alguns textos desses que nós lemos em vários livros já. Esse, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 13, e o do livro de Tiago, capítulo 1, nos faz entender que não há tentação que seja tão grande que nós, seres humanos, não possamos suportar e vencer. E a própria Bíblia afirma no livro de Tiago, glória a Deus, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deus não tenta a ninguém. Somos nós mesmos, cobiçosos, pecadores, iníquos, que tendemos ao pecado. E que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Um abismo chama outro abismo. Que possamos aprender a resistir às tentações. Eu lembro de um pastor que dizia que você não pode impedir do passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele fazer ninho sobre ela. A tentação, ela pode surgir, é o passarinho voando. Mas se ela descer para o teu coração, se você consumar ela no teu coração como desejo, mesmo sem ter praticado, ela já se tornou pecado. Entende o que eu digo? A tentação, se descer para o teu coração, é o passarinho voando. O passarinho voando, o passarinho vai voar. De diversas maneiras, em várias áreas da tua vida. Agora, se você permite que o passarinho sente na sua cabeça e faça ninho, é você deixar a tentação entrar no teu coração e muitas vezes você não precisa praticar o pecado, uma vez que você já o concebeu no seu coração através do desejo, do querer, independente da área que seja na sua vida. É como se você fizesse planos com algo que não é teu. Por exemplo, é como se você, esse exemplo que o autor fala de que você está em maus momentos na vida financeira e suponhamos que você, por acaso, é um gerente de um banco ou tem acesso a algo na sua profissão que mexa com dinheiro. E a tentação é vir sobre cima da tua cabeça, o passarinho voar e dizer, olha, se você pegar aquele dinheiro, ninguém vai saber. A tentação, o pensar, pode até acontecer. Mas se você pensar e descer para o coração, puxa, mas com esse dinheiro eu pagaria
talvez a escola dos filhos, talvez eu poderia ir na manicure, fazer luzes no meu cabelo, talvez eu poderia comprar um novo perfume, talvez eu poderia pagar aquela conta. Entende o que eu quero dizer? Aí já entrou o desejo, então você já cometeu o pecado. Muitas vezes a gente não precisa pegar no dinheiro que é dos outros, trazendo para esse exemplo. Se a gente deixou que ele entrasse no nosso coração, na nossa cobiça, como diz Tiago, nós já consumamos o pecado na nossa alma. Que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos faça afastar os pássaros que voam sobre a nossa cabeça. Que a gente não permita que os pássaros façam um ninho. Que nós não permitamos que as tentações desçam ao nosso coração. Que nós sejamos intrépidos, ousados e radicais quanto ao pecado. Um grande beijo. Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.